Grande Jornal Regional. Entrevista. Bom dia, Braulio, Ricardo, ouvintes e telespectadores. Afinal, a Clube é muito mais que rádio. Estamos no YouTube, estamos em site, aplicativo. E hoje eu quero já dar bom dia para nossa convidada mais do que especial. Ela que é fonoaudióloga, faz um trabalho muito interessante. Veio aqui bater um papo comigo e, obviamente, com os ouvintes da Clube. Priscila Toledo, fonoaudióloga. Bom dia, bem-vinda à Clube, Priscila. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes da Clube 885. Agradeço muito o convite e espero que a nossa manhã seja muito produtiva. Com certeza vai ser. Obrigado mesmo pela tua presença aqui. E eu já queria começar, Priscila, porque a gente falava fora do ar e é muito importante isso. Eu queria que tu tocasse um pouquinho quando que a pessoa começa a desenvolver a audição. Tu me falava fora do ar que um bebê, ele já desenvolve na barriga da mãe a audição, né? Isso, até explicar um pouquinho para os nossos ouvintes, né? Então, a fonoaudiologia, ela é uma ciência, assim, muito ampla que trabalha com a audição e com a comunicação, entre outras coisas. E eu trabalho com essas duas áreas, né? Perfeito. Então, a comunicação é uma área que me apaixona muito e para a nossa comunicação é muito importante que estejamos escutando bem. Então, a nossa audição, Márcio, ela já inicia lá na gestação. Então, na barriga da mãe, por volta mais ou menos aí da 20ª semana de gestação, o feto, né, o bebê, ele já começa a perceber sons da barriga da mãe, e um pouco mais adiante esse bebê já consegue reconhecer a voz materna, né? Então eu sempre digo que a linguagem da nossa criança, ela começa a criar conexões muito antes do nascimento, quando essa mãe conversa com o bebê na barriga. Muitas mães costumam colocar a música clássica para os bebês, que realmente acalma, né? Então, a partir mais ou menos da 20ª semana, o bebezinho já começa a ouvir. Ele já está desenvolvendo toda a parte de audição. Beleza. O que eu acho legal disso é que nem tu falaste, né? Ele já começa a reconhecer, ele já começa a sentir. Isso eu acho que já vira um afeto também para ele, né? Porque antes dele conhecer a face da mãe e do pai, ele já reconhece a voz, né? Isso é uma questão que é muito importante. Porque depois que ele nasce, tá? Quando que um bebê, quando que uma criança consegue reconhecer mesmo falas, consegue se desenvolver enquanto uma criança pequena? Tipo assim, Priscila, nasceu, tá? Tu tá acompanhando, ele tá sentindo sons e tudo mais. Tu consegue fazer um acompanhamento mensal, semestral? Como que tu faz isso para uma criança pequena? Para um bebê recém-nascido? Isso. Então, assim, muito importante, desde 2010, né? Foi sancionada a lei do teste da orelhinha. O que é esse teste? Atualmente eu realizo nos 2 hospitais, o Hospital de Caridade de Canela e o Hospital Arcanjo São Miguel. A triagem auditiva neonatal é um monitoramento da audição do bebê, é um teste inicial. Até porque a incidência de perda auditiva em neonatais, então, ela tem aumentado. Então, criou-se a triagem auditiva neonatal. Ela já existia, né? Porém, em 2010, graças a Deus, foi sancionada essa lei. Então, é um teste inicial. O bebê na maternidade ou nos primeiros 15 dias de vida, que é o ideal, ele realiza esse teste, né? Que é para verificar se a audição desse bebê está 100%, se está tudo bem, para que esse bebê possa seguir com o seu desenvolvimento. Existe muito tabu em relação aos pais, tipo assim, no primeiro ano, segundo ano, eles demoram para perceber. Tu acha que é falta de informação isso? Muitas vezes a gente nota, né, que as crianças demoram um pouquinho mais para se desenvolver por algum motivo na fala, e pode ser questão de audição, né? Existe muito tabu, pais demoram para procurar, porque a gente via isso muito nos anos 80, né, anos 90. Hoje se perdeu um pouquinho isso, tipo, os pais começam a procurar mais cedo quando eles notam a falta de desenvolvimento. Sim. Hoje as famílias buscam muito mais, assim, a ajuda médica, né, muito mais cedo. Até porque antes não tinha o teste da orelhinha, por exemplo. Perfeito. Então hoje todo bebê que nasce, a mãe vai receber a informação. Esse teste, ele é lei, né, uma lei federal. Então, teoricamente, né, todas as maternidades deveriam fazer. Não são todas as cidades que oferecem. Então, assim, Canela oferece, Gramado. Acredito que Taquara, os bebês tenham que se deslocar para isso. Então, as famílias começaram a ter o acesso à informação mais cedo também. Então, antigamente se esperava, eu acho que pode ser uma perda de audição, porque não tá falando. Agora as famílias não têm esperado tanto.
Então a procura bom, né? é ótimo, porque a procura por ajuda ela começa mais cedo também. Eu acho que é uma coisa que é importante a gente frisar, né, Priscila, que a gente a gente conversa bastante fora do ar, a Priscila é parceira nossa aqui da rádio. Não tem idade hoje para ter problemas de audição, né? Uma vez se tinha a ideia, tipo, tô ficando velho, tô perdendo a audição. E não é bem assim, né? Qualquer idade pode ter déficit auditivo, né? Qualquer idade. Atualmente, Márcio, assim, mais de 10 milhões de pessoas têm perda auditiva por N motivos, tá? Então, vamos fazer uma parte ali mais cronológica. Nos bebês que fazem a triagem auditiva, a gente precisa também monitorar se esse bebê não tem nenhum fator de risco que nós chamamos. Então, esses fatores de risco, eles estão num protocolo de saúde auditiva. Então, nós temos que avaliar bebê exposto a, por exemplo, medicações que nós chamamos ototóxicas, que são antibióticos fortes que por algum motivo esse bebê necessitou, né? Então, ampicicilina, gentamicina, isso é um fator de risco. Então, qualquer bebê que esteja exposto a essa medicação, nós vamos precisar monitorar a audição desse bebê. Então, temos aí prematuridade, permanência em UTI, baixo peso, infecções congênitas, daí entra toxoplasmose, sífilis, HIV, né? Então, existe um grupo de fatores de risco que, se não for devidamente monitorado, também pode causar a perda de audição no bebê. Então, além daquele teste inicial, da triagem auditiva, que nós chamamos, os bebês que identificamos com o fator de risco, eles precisam fazer um outro teste e monitorar a audição até 2 anos de idade. Existe um monitoramento para esse bebê. A partir daí, não teve um déficit, alguma coisa, vida normal, até que se prove o contrário. Exatamente, tá? Aí, bebezinhos que não têm nenhum fator de risco, fizeram o primeiro teste, o que eu sempre oriento a família? Observa a audição do bebê, porque na faixa ali, 1 ano e meio a 2, surgem muitos casos das otites, né? A infecção na orelha média. Então, observando alguma situação diferente, leva para uma consulta e se realiza uma avaliação. Tá, Márcio, também é muito importante a avaliação auditiva na época escolar, principalmente ali, assim, a faixa, a criança está migrando da pré-escola para o fundamental, para o primeiro ano. Também existem estudos aí com muita incidência de perdas auditivas temporárias, que nós chamamos, né, mas que necessitam de um tratamento para que essa criança consiga alfabetizar corretamente. Senão a criança, ingressando no primeiro ano com perda de audição, e às vezes a gente fala perda de audição, não significa que a criança não escute nada, significa que ela pode ter um abafamento do som, uma distorção de fonemas que são importantes para o aprendizado dela. Então, também se recomenda uma época aqui em Canela, nós conseguimos realizar a triagem auditiva em escolares. Também foi um trabalho sensacional que nós fizemos. Eu digo nós porque eu fiz com uma fonoaudióloga parceira, a Ana Bazan, e realmente, assim, nós detectamos muitas perdas em crianças da faixa dos 5 anos que necessitaram de tratamento. Então, é bem importante. Como não existe esse serviço ofertado pelo município, não é uma lei para isso, né? Então, as famílias que têm a condição de avaliar a sua criança que está migrando aí do pré-escolar para primeiro ano é bem importante. Deixa eu te fazer uma pergunta, Priscila. A gente estava falando dessa faixa de crianças entrando na escola. E aí a gente pode também ampliar um pouquinho o leque. Por que eu vejo hoje, né? Amigos que são pais, enfim, conhecidos, tem aquela fase da criança que ela... Não adianta a gente ir contra a tecnologia, games, usar fone, chat, fica muito no computador, fica muito no celular e usa esses fones que estão cada vez mais tecnológicos. A gente não tem um controle quando a pessoa nem passa mais o áudio para fora, né? Mais potentes, né? Exato. Isso implica em questões que podem ocasionar perda auditiva, principalmente nessa faixa etária que está se desenvolvendo. Com certeza, nós estamos tendo uma mudança ali no perfil do paciente com perda de audição, assim, uma situação bem recente, né? Porque essa questão de exposição a telas, a games, então tem uma série de fatores que a gente já sabe que são nocivos, né? A própria questão, assim, do vício do uso, né? Ele é comparado ao uso de drogas, na questão até para retirada das telas. Então, assim, se a gente buscar estudos, a retirada de tela de uma criança que está acostumada a uma exposição diária, a abstinência, ela é comparada a uma abstinência sobre drogas, né, de tão intenso que é esse uso. Claro que daí teremos prejuízos aí na parte visual, né, e na parte auditiva, o que a gente tem que pensar? Nós temos na parte
Nossa orelha ali, até num outro vídeo eu expliquei, nós temos 3 divisões ali, a orelha externa, que é aqui no nosso conduto, né? Orelha média, que é na parte ali do nosso tímpano, para dentro ali, então que é a orelha média, onde normalmente ficam as infecções. E na orelha interna nós temos um órgão, Márcio, ele chama cóclea. É um caracolzinho assim. Lá dentro tem as células auditivas. Imaginando aqui essa movimentação no início da vida, a exposição intensa a ruído vai danificar, vai lesar essas células. Então nós temos aí incidência de perda de audição, sim, em pacientes muito jovens, devido à incidência devido à exposição ao som, né? Antigamente, até o termo, né, que é usado é PAIR, perda auditiva induzida por ruído. Antigamente isso era usado apenas assim para um trabalhador que trabalhava numa fábrica de móveis, uma obra que ficava muitas horas exposto ao ruído. Chegava esse trabalhador com uma perda induzida pelo ruído. Só que agora essa perda também pode acontecer pela exposição de uso de fones. Que louco. Todo excesso faz mal, né, Márcio? Todo excesso prejudica. Priscila, tu vai ter que voltar aqui algumas vezes, porque a gente tem tempo, né? É muito louco. A gente quer conversar muito sobre outros assuntos, né? A gente tem que conversar também sobre a questão que eu sempre falo, que a gente conversa muito. Eu, por exemplo, quando eu escuto o celular de um lado, parece que a altura está mais alta do que o meu lado direito. Parece o esquerdo. Isso também tem que fazer uma medição para entender a perda de audição, né? Tem, sabe que isso é uma das perguntas, né? Chega o paciente para mim e eu digo, qual lado que o senhor escuta melhor? Até para a gente já fazer uma identificação antes de fazer o teste ali. Como é que quando o senhor dorme, o senhor percebe que escuta mais de uma? Então isso acontece, então é indicado fazer um exame. É bem interessante. Priscila, eu queria que tu desse o teu serviço, onde que tu atende, como que a pessoa faz? Escutou, se identificou, tem um familiar, quer conversar com a Priscila, como que ela faz? Então eu atendo aqui em Canela. Tu quer meu endereço? Pode ser o endereço e teu Instagram também, que tem um Instagram muito legal. Vamos lá. Meu Instagram é priscilatoledo.fono. Priscila com, não sei se desce C e 2 L's. Tá? Aqui em Canela, na Clínica Cardiocor. Todo mundo conhece a Cardiocor. Todo mundo conhece a Cardiocor e a clínica há mais de 30 anos na cidade. Só no endereço novo, que é na Borges 1151. Bem fácil. Bom que é fácil de estacionar também ali por perto. Sim, por enquanto, né? A cidade está migrando bastante, né? Mas por enquanto tá tranquilo. Por enquanto dá, sim. E aí pode entrar em contato com a Cardiocor, pode marcar uma hora contigo, conhecer um pouco mais do teu trabalho no Instagram também, né? Isso aí. Priscila, quero te agradecer muito esse primeiro bate-papo. Priscila vai virar nossa sócia aqui, vai. Com certeza. Vai falar, vai vir trazer muitos assuntos relevantes para nós aí nesse momento. Saúde é sempre importante, saúde auditiva, saúde da fala também, né, Priscila? Com certeza, a audição assim, é um assunto amplo e muito complexo. Dá pra gente sentar aqui e ficar tarde conversando. Certamente faremos, tá bom, Priscila? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço aos ouvintes pela atenção na Clube 885. Valeu, vai daí, Braulio Ricardo. Bom dia pra ti e pros ouvintes do Grande Jornal Regional. Grande Jornal Regional. Entrevista.